Olá, Deus abençoe a sua vida. Você deve estar assistindo o replay dessa live. Meu nome é Cleiton de Oliveira. Fica até o final comigo, porque hoje eu vou te ensinar 3 passos para você viver milagres de Deus em meio a deserto. Deserto quer dizer dificuldades. Olha, vai até o fim dessa live. Vambora, pessoal. Olha só, hoje eu vou ensinar para vocês 3 passos para poder sair do deserto. 3 passos para poder viver milagres. Primeiramente, o deserto são situações difíceis que a gente passa, situações complicadas, situações que vêm mesmo para nos abater, situações que vêm para nos destruir, situações que vêm para provar a nossa fé, provar o nosso emocional. E muitas vezes nos desertos nós não sabemos lidar nem emocionalmente e nem espiritualmente. Então os desertos são esses momentos da vida. E uma coisa que eu quero falar para você que está aqui na live hoje, desertos são momentos. Você não vive no deserto. Deserto é lugar de travessia. Então, você não foi feito para morar no deserto, nos locais de provação. Então, a primeira coisa que eu quero que você anota, que você coloca aí na nossa mentoria espiritual de hoje, desertos são lugares de travessia. Ou seja, as lutas, as dificuldades que eu estou passando são lugares de travessia. Eu não vou ficar nessa luta por muito tempo, eu não vou ficar nessa situação por muito tempo, porque eu quero que você coloque e anota isso, deserto é lugar de travessia. Lutas são lugares de travessia. Ou seja, se você está atravessando, é porque você sai de um ponto A para um ponto B. Você está atravessando para chegar em algum lugar. Então, os desertos são lugares de travessia. Então, eu preciso te explicar isso, por quê? Isso é um fato. Neurociência, psicologia, programação neurolinguística, enfim. Mas é um fato bíblico para nós que o acreditar é a chave para liberar o sobrenatural sobre a nossa vida. Então, se você não acreditar, os recursos que você almeja ter não virão. Você não vai vencer o deserto. Você pode ver que uma das coisas que mais Deus ficou nervoso com o povo no deserto foi a incredulidade. Então, a falta de acreditar, a falta de crenças positivas, crenças fixadas em Deus, crenças que em vez de te limitar, são crenças que te liberam para viver o melhor, essas crenças que você tem que ter. Agora, eu quero que você anota aí para mim 3 crenças. Nós vamos trabalhar com 3 crenças para você sair do deserto. Gente, agora eu começo a liberar as 3 crenças, já que vocês entenderam que aquilo que você acredita se torna a sua realidade. Então a gente parte dessa premissa. Agora, presta atenção que eu vou te falar. Se eu consigo instalar uma crença, é porque eu consigo desinstalar. A crença, se eu consigo instalar, eu consigo desinstalar. Agora, o que acontece no nosso sistema neural, né? A nossa questão de fazer novas conexões, né, de neurônios e tal, aquela coisa toda. O que acontece? Quando eu instalo uma crença, para mim desinstalar ela, eu tenho que tirar ela, mas ao mesmo tempo colocar outra. Então é isso que a gente vai fazer hoje. Nós vamos tirar algumas crenças, né? Crenças que principalmente estão te prejudicando, ou crenças que vão conflitar com essas que eu vou te dar, que são chaves para você sair do deserto. Então você tira uma crença limitante e coloca uma crença que libera poder sobre a tua vida. Então anota aí, primeira crença. Primeira crença, eu estou no deserto, lembrando, deserto é lugar de travessia, deserto, luta não é lugar para você morar, deserto é lugar para a gente passar e vencer. Olha agora, gente, primeira crença, escreve, eu sou responsabilidade de Deus. Escreve essa primeira crença na sua vida, eu sou responsabilidade de Deus. Escreve aí agora, eu vou dar um tempinho para vocês. Glória a Deus, glória a Deus. Escreve aí, eu sou responsabilidade de Deus. E por que eu estou falando isso? Olha só, o missionário R.R. Soares, ele fala uma coisa muito importante. Quando Deus dá um ministério,
quando Deus dá a missão, Ele dá as ferramentas. Não esqueça que quem tirou o povo do deserto não foi o povo. O povo estava clamando por uma solução. O povo estava sendo afligido pelo faraó e eles oravam, pedindo uma solução. Aí Deus teve a seguinte ideia: eu vou tirar vocês do Egito e vou colocar vocês na terra de Canaã. Olha que interessante. Então, essa travessia do deserto não foi ideia de Moisés, não foi ideia do povo, foi ideia do próprio Deus. Então, eu quero que você comece a ter essa crença. Se Deus, Ele pega o povo, Ele tira do Egito e leva para uma terra que mana leite e mel, essa travessia é responsabilidade de Deus. Por exemplo, quando Deus chega para Abraão e fala: sai da tua terra, da tua parentela, do meio do teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei, é como se Deus falasse: olha, eu não sou irresponsável, eu estou assumindo a responsabilidade da jornada. Então, quando você abre uma empresa, quando você vai para o emprego, quando você começa algo, um sonho, o que quer que seja, se você estiver na direção de Deus e crer que foi Deus que te confirmou para você fazer, se você tem certeza que foi Deus que abriu aquela porta, então você passa a ser responsabilidade de Deus quando você começa a jornada. Porque se Deus colocou no seu coração para você fazer algo e você está na obediência, você está na direção, você vai passar o deserto e Deus, olha agora, eu estou profetizando na sua vida, Deus vai te entregar todos os recursos para você atravessar esse deserto. Deus vai entregar tudo o que você precisa, porque a sua jornada é responsabilidade daquele que colocou no seu coração. A jornada pelo deserto é uma responsabilidade de Deus conosco. Deus nunca Ele vai chamar você para algo e depois Ele vai se afastar com irresponsabilidade. Olha, eu e você podemos sim ser irresponsáveis, e muitas vezes a gente é mesmo. Não ora quando quer, ora quando está bem, vai na igreja quando quer, lê a Bíblia quando quer e por aí afora vai. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Quando Deus Ele coloca algo no teu coração, qualquer empreendimento, qualquer sonho. Pastor, olha, Deus colocou no meu coração lutar pelo meu marido, lutar por alguém, me colocou no meu coração para passar no concurso público. Deus colocou no meu coração para poder fazer a obra, fazer uma viagem, fazer qualquer coisa, não importa. Se Deus colocou no seu coração, Ele assumiu a responsabilidade na nossa vida. Assumiu a responsabilidade. Então, eu quero que você creia, eu quero que você olhe para aquilo que você tem hoje e faça uma pergunta: foi Deus que mandou eu fazer? Porque se foi Deus que mandou você fazer, ali Deus está assumindo a responsabilidade. Ali Deus está dizendo: filho, filha, faz o trajeto pelo deserto, porque eu não vou te deixar faltar nada. Você é responsabilidade minha agora. Porque eu não posso te dar algo e depois sair correndo. Deus não é irresponsável. Então a primeira coisa é você entender que a primeira crença, né? Eu sou responsabilidade de Deus aqui nessa terra. Agora, o que acontece? A insatisfação é a contracrença. Você tem que tomar cuidado. Se eu tenho uma crença, eu vou ter uma contracrença. Olha que interessante. Eu vou ter uma contracrença, ou seja, uma crença que vem combatendo a crença que vai me tirar do deserto. Olha que interessante. Qual é a contracrença que você tem que combater? A insatisfação. Por quê? Deus mandava os recursos, mandava pão, mandava carne, mandava um monte de recursos no deserto. Eles não tinham doença, eles precisavam, Deus abençoava até as vestimentas dele, por aí afora vai. Eu até anotei aqui nas minhas anotações, a insatisfação tem levado muitos a murmurar dos recursos, né, que Deus tem mandado. Você sabe por que é a murmuração deles? O problema é que a insatisfação em doses muito altas, ela leva você a murmurar.
Você nunca vai achar que tá bom, você nunca vai achar que tá bom, você nunca vai achar que é suficiente. A insatisfação em doses baixas, ela é boa. Por quê? Te faz querer você buscar algo novo. Mas a insatisfação em doses muito altas, daqui a pouco você está reclamando do seu casamento, reclamando da empresa que Deus te deu, você está reclamando da igreja, você está reclamando do pastor, você está reclamando sei lá, você está reclamando de tudo. Você está entendendo? Você sabe por quê? Deixa eu te falar uma coisa que é muito interessante, você vai entender. A insatisfação, quando ela é em dose muito alta, ela é um problema. Porque a murmuração é você reclamar de uma maneira maligna. É de você rebaixar os recursos que Deus está mandando para você. Não rebaixe. Quando Deus mandou o maná, quando Deus mandou o pão, quando Deus mandou, esses são os recursos. Acredita nos recursos que Deus colocou na sua mão. Acredita naquilo que o Senhor está dando para você nesse deserto. Aquilo que Deus está mandando é a justa conta daquilo que você precisa para vencer. Mas sabe qual que é o problema? Sabe qual que é o problema? É que a gente é tão insatisfeito que a gente começa, em vez de agradecer, a murmurar. Você quer viver uma outra frequência na sua vida, melhorar a tua saúde? Para de murmurar e começa a agradecer. Começa a agradecer a Deus, começa a agradecer pela casa que você tem, começa a agradecer. Eu sei que você está no deserto, mas posso te falar uma coisa? No deserto, você não está vivendo ainda o que Deus tem para você, mas tem uma coisa que você talvez não percebeu, Deus não está deixando faltar nada. Talvez você não tenha todos os recursos, mas você tem todo o recurso para passar o deserto. Você tem todo o recurso para chegar em Canaã. Por quê? Primeira crença, você é responsabilidade de Deus. Se Deus falou para você passar o deserto para chegar em Canaã, ele vai falar o seguinte, olha, eu vou te dar os recursos, fica tranquilo, não vai faltar. Salmo 23 diz o quê? O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Então, para de reclamar e começa a agradecer pelos recursos que o Senhor tem mandado. Começa a agradecer e dizer, Deus, obrigado por todos os recursos que o Senhor tem mandado na minha trajetória. Obrigado, meu Deus, por todos os recursos que o Senhor tem colocado. Eles podem ser recursos poucos, sim, mas esse pouco é o que eu preciso para vencer. São recursos poucos, sim. Se eu usar, não vai sobrar? Não, não vai sobrar. E tá tudo certo, gente. Gente, deixa eu te falar uma coisa. O maná, quando você retinha ele, tinha um dia para você reter o maná, né? Porque tinha um sétimo dia que ninguém podia trabalhar. Então o que acontecia? Quando eles retiam o maná nos outros dias, o que acontecia? O maná apodrecia. Eles não conseguiam reter. Por quê? Todo dia Deus mandava a medida certa. Todo dia Deus vai mandar a medida certa para você. E não tem nada errado viver com a medida certa. Ah, porque eu quero viver abundância, eu quero viver. Você vai viver. Você vai viver, vai sobrar. Eu tenho certeza que vai sobrar na sua casa. Eu tenho certeza, não só material, espiritual, sentimental e emocional e vai. Só que no deserto, Deus vai mandar a medida certa para cada dia. E você tem que aprender a viver a medida certa de cada dia para vencer. Você tem que aprender a viver com cada medida e agradecer. Deus, obrigado, obrigado, obrigado. E se acabou, Deus vai mandar mais. Você sabe por quê? Primeira crença. Se nós começamos algo que foi Deus que colocou, nós começamos algo que nós cremos, que foi Deus que colocou no nosso coração, e você só abriu essa empresa, você só começou teu ministério, você só começou esse relacionamento, você só entrou nesse emprego porque você crê que foi a porta que Deus abriu. Então, se Deus abriu essa porta, você é responsabilidade de Deus. Você sabe por quê? Porque Ele te colocou lá dentro. Ele te colocou nessa jornada. Foi Ele que colocou no teu coração de abrir essa empresa. Então agora Ele está dizendo, você entrou pela porta que eu abri? Entrei, Deus. Então agora você é responsabilidade minha. Eu vou te dar todos os recursos que você precisa para vencer. Amém?